Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E no programa 217 falamos sobre o Sol, que o Sol é o brilhante do dia. E hoje vamos falar mais, então vamos fazer um esclarecimento sobre esse mundo deformado. Nós vamos ler uma mensagem, uma lição do primeiro volume da obra, onde o Racional Superior nos esclarece. Um esclarecimento sobre este mundo deformado. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. Por isso, marca os quartos. As estrelas, o ponteiro dos segundos, sobre a formação da natureza. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus desta parte e daí a geração e formação do sexo feminino. Se o fluido está mais carregado de força elétrica, mais vírus desta parte. Prevalece o sexo masculino. Estas cargas são produzidas ou feitas pelos fluidos da Lua. A Lua, sendo o ponteiro deste relógio, é que apronta as cargas e descargas, e por isso ela carrega e descarrega. No minguante está descarregando, e no crescente está carregando. Na nova está neutra, e assim a Lua tem grande influência na geração e formação dos seres. O fluido magnético, muito carregado, produz grande quantidade de vírus desta parte, pela sua influência ser grande, e daí a geração e formação do sexo feminino. A parte elétrica, que é o fluido, quando está mais carregada, produz e gera o sexo masculino, porque são variantes as cargas, devido aos quartos de Lua que são diferentes. Então, quando cheia totalmente carregada, produz grande força magnética, e quando minguando, descarregando a força magnética. Quando crescendo, carregando de força magnética. E é por isso que a natureza é variante, devido aos quartos de Lua. Dentro destes quartos estão os minutos, os segundos e as horas. E por haver todas essas modificações de quartos, de minutos e de segundos, é que faz essas variedades, essas irregularidades na natureza, da desigualdade e das diferenças de uma coisa da outra. Então costumam dizer, abre aspas, não há uma coisa igual à outra. Sempre tem que ter uma diferença, ou grande ou pequena, devido aos quartos, aos minutos, aos segundos e às horas, que modificam a ação magnética e elétrica. Fecha aspas. Num segundo está sob a influência magnética, em outro segundo já está sob a outra ação magnética, e assim sucessivamente. Em minuto já é uma ação magnética, em segundo já é outra ação magnética. Em 3 minutos já é outra ação magnética e elétrica, e assim são as horas. As ações magnética e elétrica estão em constantes modificações. É por isso que os pensamentos são variantes. Ora pensam uma coisa, ora pensam outra. Os pensamentos não param devido a essas modificações da força elétrica e magnética. Então, vamos analisar porque todos aqui, nessa natureza deformada, estão em constantes variações e modificações a cada segundo. Esse é o motivo, professor Porfírio. Bote motivo nisto. Depois que nós analisamos e estamos amadurecidos nas informações do racional superior, ao você estar traduzindo aqui o texto, fazendo esta leitura, a gente consegue enxergar
aquela situação que foi criada por uns tantos habitantes do mundo racional, que uns tantos se extinguiram sobre a Terra e outros tantos se extinguiram sobre a água, dando origem aos dois sexos. E estes dois sexos é que são a mola formadora de todos os seres neste mundo deformado. Neste princípio, logo do trecho, o racional superior explica por que que nasce homem ou por que que nasce mulher. Por quê? Porque aqueles habitantes que se extinguiram sobre a terra e sobre a água formaram dois sexos. A máquina do raciocínio feminino e a máquina do raciocínio masculino. Sobre a terra, o feminino. Sobre a água, o masculino. A Lua e o Sol funcionam como um relógio ou um motor elétrico. Se nós analisarmos a construção, o princípio de um motor elétrico, nós vamos verificar que nós temos que ter uma corrente elétrica passando por umas espiras ou esfiras, como se chama, o enrolamento do motor, onde aquela corrente elétrica que é passada naqueles enrolamentos, este enrolamento está sujeito a um campo magnético, que é a parte fixa do motor. Então, o motor tem a parte de indução de um campo magnético e a corrente elétrica passando através desse enrolamento, com um segredinho lá que se chama um comutador, é que vai criar a potência do giro do motor elétrico. Então vejam que a corrente elétrica vai acionar o motor, ele vai girar graças a este princípio eletromagnético, em que a Terra está por fora e dentro da Terra está o Sol girando e formando isso. Então, o grande esclarecimento que nós temos ao olhar o princípio de um motor é nós entendermos que o racional superior diz: a Terra é muito maior do que o Sol, mas a Terra que ele está se referindo são as partes fixas do nosso firmamento que proporcionam a formação de um campo magnético primário, e dentro desse campo magnético primário, a parte elétrica do Sol é que vai acionar o motor e o giro de todo o sistema. Quem quiser estudar mais a fundo, que verifique que um motor elétrico, como é que ele funciona. Então, a parte elétrica é gerada, a corrente elétrica do sistema é gerada pelo Sol, que é a parte das virtudes dos racionais. A vida, vamos dizer assim, a vida é dinâmica. A origem do Sol é do foco de luz que se formou dentro da Terra. Antes de ser Terra, era uma resina. Antes de ser resina, era uma formação sólida. E as virtudes dos racionais que se extinguiram nessas duas partes é que são os dois sexos universais, os dois princípios dos sexos universais. Se estão buscando o entendimento, logo compreenderão ao refletir, principalmente aqueles iniciantes, que nesta lição o racional superior está mostrando como é que funciona o conjunto eletromagnético e a natureza sempre fazendo essa comparação. Por isso, hoje nós fazemos o motor elétrico funcionar no mesmo princípio que é o nosso mundo deformado. Isto aqui é uma escala cósmica. Então, o giro da noite e do dia, tudo que é decorrente disso, é porque nós temos as placas da Terra, muito grandes, que é a nossa galáxia Terra, que o racional superior diz, são fixas, é parada. Então, essa parte parada é que vai induzir o campo magnético, aonde os eflúvios eletromagnéticos derivados é que vão fazer esse giro. Daí, então, quem é que faz isso tudo? A máquina do raciocínio masculino e a máquina do raciocínio feminino. Daí, então, quem é que vai nascer? Quem é que vai nascer aí? O habitante que se extinguiu na máquina masculina ou o habitante que se extinguiu na máquina feminina? Quem vai nascer, quem vai ser determinado pela Lua. Porque a Lua é que dá os quartos. A Lua é o comutador que faz o funcionamento do motor.
olhem lá no Google, tem um videozinho muito interessante que foi exatamente o que eu consultei, muito didático, o princípio do funcionamento de um motor elétrico. E aí vocês vão entender, a Lua é o comutador, é o que faz a possibilidade do giro ser contínuo, porque há uma inversão de campos eletromagnéticos. Bom, professor Horta, quer falar um pouco sobre isso? O Sol, que é a questão aí rodando, é aquele ente que faz com que nós temos aí essa variação durante o dia, a luz, e depois o intervalozinho que ele desaparece e aí surge o escuro, né? E como, por exemplo, o Sol, como foi formado? O que houve que levou à formação do Sol? Foram as virtudes perdidas que os racionais, usando seu livre-arbítrio, entrou por um certo ponto que não podia estar ali, não, porque não estava pronto para evoluir. Mas entraram e lá começaram a perder virtudes. Virtudes são energias, virtudes são luz, e começaram então a perder as virtudes e elas, por um processo simplesmente mecânico, começaram a se reunir em um certo ponto que, dando continuidade àquelas absorções, levou então à formação do Sol. O que é o Sol, então, ou o que nós temos lá de útil para nós? É o que ele irradia. Ele não irradia luz, ou o claro que a gente sente durante o dia. Não. Ele irradia radiações eletromagnéticas para que aquilo que nós podemos chamar de espectro eletromagnético é o que vem lá do Sol, mas na forma de radiações de alta frequência. E vem-se pelo espaço, deparando com diferenças de densidades de matéria que existem lá, e daí esses raios potentes de alta frequência, principalmente os raios cósmicos e gama, chegando ao raio-x também, muito conhecido aí na técnica, nos seus usos para o ser humano. Então vem essas três partes bastante fortes, mas vão perdendo força ao longo do tempo, até que entram numa faixa que a gente chama de luz. Encerrada lá aquela parte das trevas, entra na faixa que a gente chama de luz. E essa luz começa lá nas radiações ultravioletas e que se deslocam até chegar ao vermelho. Esse deslocamento do ultravioleta para o vermelho é que é chamado pela ciência de deslocamento para o vermelho. Daí em diante, novamente ele entra numa faixa fora da luz, ou seja, no escuro de novo, começando nas ondas de rádio, e essas que nós temos aí nas nossas comunicações, todas elas são escuras, não tem mais luz, e então é onde nós deparamos com todas essas ondas usadas na telecomunicação. São ondas de baixa frequência ou alto comprimento de onda. Então o Sol, essa maravilha que todo dia faz esse giro, ora aqui é luz, no outro lado da Terra é escuro, quando aqui é escuro, do outro lado da Terra é luz, porque ele traz vida.
Nele é que está a vida. Tudo aquilo que nós temos, que nós precisamos, que nós usamos, desde quando nascemos, que começamos a respirar, tudo é trazido pelo Sol, que ele traz vida para nós. Então, o que é o Sol? É aquilo que sem ele tudo, nós não teríamos essas maravilhas que nós temos hoje no mundo e não teríamos aquilo que a gente pode chamar desenvolvimento de várias técnicas pelo uso das radiações e finalizando a própria vida. O que é interessante é que a gente continua mostrando o conjunto fluídico eletromagnético. Este mundo é um conjunto fluídico eletromagnético. Só faltou a gente falar e dizer que um campo magnético induz uma corrente elétrica e que uma corrente elétrica induz um campo magnético, porque estão sempre associados. Então, cumprimentando a Porfírio. Mas eu queria ir mais além. Eu queria ir mais além agora, na astronomia, Oswaldo. Porfírio levou bem. Então, o que a gente chama de campo eletromagnético não é separadamente, não podemos usar o termo separado de campo elétrico e campo magnético, porque não são separados. Eles estão, um depende do outro, por isso é eletromagnético. E o que qual o princípio do campo eletromagnético? O princípio, diz a ciência, que toda carga em movimento gera em torno dela um campo de força. Ou seja, perpendicular à direção do movimento. Se eu tenho uma carga em movimento, a direção dela me diz, o vetor, né, de direção, me diz que ali vai perpendicularmente terá um campo magnético. E isso no caso um exemplo prático da carga em movimento é um fio, né? É a ligação de um motor. Um fio ou motor elétrico. Exato. Motor elétrico. Mas onde eu Exato. queria chegar, avançando nesse esclarecimento, é que o motor, para funcionar, ele tem que estar dentro de um campo magnético, e este mundo em que nós estamos, para funcionar, ele tem que estar dentro de um campo magnético, e por isso ele está dentro da Terra. O Sol está dentro da Terra, mas qual Terra? Não é a Terra que nós chamamos de bicheira, é a Terra que o racional superior diz que está fixa no espaço, gerando campo magnético primário, aonde o Sol, que é o gerador da carga elétrica, vai dentro desse campo magnético criar um movimento eletromagnético. O conjunto se forma com este relógio. E a Lua é que faz o movimento continuar, porque ela é que dá os quartos. Então, o motor são os 4 tempos, que ele funciona ali com a Lua. E daí a derivação da formação de todos os seres é feito dentro deste relógio. Sol, a Lua e as estrelas que adubam. Mas o que é interessante é a gente notar que a Terra é muito maior do que o Sol, porque o Sol gira dentro da Terra. A Terra é exatamente aquela matéria escura que a astronomia não sabe explicar. E que o racional superior aqui, nesta simples lição, usando aí o entrelinhas do funcionamento de um motor elétrico, estudem o funcionamento de um motor elétrico e compreenderão que nós estamos aqui tentando esclarecer com base no esclarecimento que o racional superior nos dá sobre este mundo conjunto eletromagnético degenerado e deformado. Então, o Sol gira dentro da Terra, mas não é a Terra que nós chamamos de Terra, é a Terra que forma toda a galáxia desse motor biodinâmico, da onde a transformação dos seres é feita, e a Lua é o elemento fundamental, porque se você tivesse apenas uma carga elétrica girando no campo magnético, ele girava e parava, então tinha que ter a Lua para poder dar continuidade ao giro do Sol.
igual ao comutador faz no giro de um motor elétrico. Então a Lua, no princípio do funcionamento de um motor, é o comutador da carga da eletricidade alternada que está girando dentro de um campo magnético permanente fixo que é a Terra. A Terra que o racional superior chama de Terra. Isto é para que as pessoas possam sentir que este conhecimento não é para analfabeto. Com todo respeito, analfabeto em ciência da vida. Parecia uma coisa muito simples, mas aqui ele determina qual o habitante do mundo racional dentro deste conjunto vai prevalecer. Quem é que vai nascer? O que se extinguiu na goma ou o que se extinguiu na resina? Então, quando há o cruzamento de um ser com outro, não é somente o homem, o animal ou o vegetal, é todos. Quem determina isto é o eflúvio magnético que está na Lua, porque ela é que determina a intensidade do campo magnético secundário, que vai ser derivado pela passagem da corrente elétrica do Sol, que está passando dentro da Terra, que é fixa. Analise, procure entender o mundo que nós vivemos. As provas e as comprovações estão todas aí diante de nós e com o guia que está na leitura deste livro. O primeiro volume do livro Universo em Desencanto já traz essa revelação. Cada um que faça seu estudo. Claro que a gente precisou ler mais adiante para chegar a estas conclusões que ainda são precárias, digamos, mas já é um avanço e uma ilustração muito já. Tem uma complementação aqui da leitura desta mensagem. Então, o Sol é o relógio, a Lua o ponteiro e as estrelas o ponteirinho dos segundos. E por isso estão sempre em ação com aquele brilho que parece que estão tremendo. Então, está aí um pedacinho do antes do ser. O antes de ser, esse tudo aparente, de onde surgiu? Do fluido. O fluido é o heterogêneo e todos os seres são fluídicos. É o fato geral, genial, da gênese da formação, geração e criação dos seres. Não perca tempo, conheça a Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. E espero que você tenha gostado do programa. Se você gostou, dê um like. E inscreva-se no nosso canal também. Será muito bom para nós e para você. Então não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!